Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como cada um de vocês tem passado. É uma boa oportunidade para podermos agradecer a Deus por este momento em que nós estamos passando, diante desta chuva que Ele nos deu para fortalecer a terra, fortalecer a natureza, para podermos também contemplar este momento que Deus, não só nos momentos de sol, que nos trazem um pouco mais de alegria, mas também este momento nós precisamos agradecer a Deus, porque tudo faz parte do cotidiano e Deus vai nos mostrando que tudo aquilo que Ele constrói, tudo aquilo que Ele mantém, que Ele cuida, que Ele abençoa, então faz parte dos seus planos para que o ser humano possa ter uma vida melhor. E é claro, a chuva sempre traz benefícios, porque ela fortalece a terra, e da terra aonde sai a maioria dos nossos alimentos que nós temos então em casa, que nós desfrutamos e fortalecemos o nosso corpo. Bem como neste momento nós queremos fortalecer a nossa fé através da palavra de Deus, na qual vamos meditar um pouco no capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Mas antes de podermos entrar neste momento da palavra, nós queremos convidar a Deus para estar conosco, nos abençoar e também nos conduzir. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quero convidar a cada um de vocês para podermos cantar um hino que se encontra no Louvai ao Senhor e no 84, Bom Jesus, e quem estiver com o cancioneiro que a nossa congregação usa, então é o hino 98.
tempo. Muitas vezes o tempo nos traz grandes benefícios, mas também, por outro lado, o tempo muitas vezes nos traz uma grande angústia. Isso porque, se nós pensarmos nas atividades, nas coisas que nós queremos realizar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, depende muito do tempo. Por exemplo, se nós queremos realizar um sonho, depende do tempo, do planejamento, do financeiro, das pessoas e principalmente de Deus, para que Ele possa abençoar os planos no tempo certo. Outras vezes pode nos dar uma grande agonia, porque nós nos deparamos com pessoas queridas que podem estar doentes e nós queremos que as pessoas elas saiam de suas enfermidades, que elas possam recuperar a sua saúde, que elas possam estar bem. E muitas vezes não depende de nós, depende do tempo, depende da própria pessoa, da sua recuperação, do seu corpo, depende da capacidade, do cuidado dos médicos e também depende da vontade de Deus. Em toda a Escritura Sagrada, Deus mostra para nós que o tempo de Deus é que sempre prevaleceu sobre todas as coisas e principalmente na vida do ser humano. Nós podemos nos lembrar de muitas histórias registradas na Bíblia que mostram este cuidado de Deus e que quando o ser humano busca sair do tempo de Deus e procurar atrapalhar a vontade de Deus, nós percebemos que o ser humano ele não vai muito longe, ele acaba se frustrando, ele tendo tristeza, amargura, e isso então leva a questionamentos e até a questionar de que Deus não é bom, de que Deus não é amor. O tempo fez com que Deus olhasse para a vida do ser humano e no tempo certo, quando Moisés e os profetas anunciavam a vinda de Jesus, então fez com que o povo esperasse no tempo de Deus esta vinda de Jesus. No tempo de Jesus, quando ele anunciou que diante dos profetas ele viria, ele estaria entre o povo, ou como ele mesmo anunciou algumas vezes, o reino de Deus está perto, muitos não acreditavam, muitos viam como Jesus como um profeta enviado por Deus, um simples homem que amava e que era abençoado por Deus. E mesmo com palavras, ações, Jesus não foi visto como o Messias. E isso levou muito tempo para que as pessoas pudessem olhar, as pessoas pudessem reconhecer Jesus como seu Salvador. Todo este tempo em que estamos vivendo, observando a palavra de Deus através de Atos dos Apóstolos, nos mostra isso. Em que judeus e não judeus, principalmente os judeus que viviam na lei, esperando ainda este Messias vir, e enquanto isso a lei precisava ser cumprida de forma completa, é que o apóstolo Paulo e tantos outros discípulos começaram a mostrar esta maravilhosa graça de Deus. Alguns se convertiam, alguns reconheciam que Jesus então veio, que Jesus é o Salvador, mas ainda assim tinha a lei como algo a ser completado para que a sua salvação pudesse ser completada também. Ou seja, o ser humano ainda precisa continuar se esforçando para contribuir com a sua salvação. Mas o apóstolo Paulo, no seu tempo, em muitos anos de viagem, foi mostrando que não é bem assim, apesar de que muitos, mesmo convertidos, ainda tinha algumas dúvidas. Mas o tempo vai mostrando que
as coisas não são assim. O apóstolo Paulo, novamente, diante do capítulo 24, ele está preso, como a gente está vendo desde o capítulo 21, mais ou menos, em que ele vem trabalhando na cidade de Jerusalém, e então agora ele está num processo de prisão, esperando algum dos governantes julgar o caso dele, e o tempo está passando, dia após dia, vai se passando as horas e nada das coisas acontecerem. Mas o interessante é isto, né? É ver como o apóstolo Paulo se comporta diante de todo este tempo em que ele está preso, diante do momento em que ele está vivendo, né? Esta insegurança de ser condenado ou não, de ser morto ou não, ou o que vai acontecer da sua vida durante este momento em que as coisas não se revelam ou as coisas não dão continuidade. No capítulo 24, novamente, o apóstolo Paulo ele está diante então do superior, do governador Félix, e é claro que alguns judeus vieram para mostrar ao governador Félix que o apóstolo Paulo realmente é uma pessoa que está conturbando as pessoas de Jerusalém, a sua fé, a sua religiosidade. E diante do seu testemunho, o apóstolo Paulo então quer provas de que realmente ele está fazendo algum mal às pessoas, de que ele tem algum crime que ele possa ser acusado deste crime. E então o governador Félix diz, então eu vou chamar o comandante, aquele que me enviou a carta, para poder então esperar e conversar com ele, e então diante disso eu tomar uma decisão. No final do texto do capítulo 24 diz que se passou 2 anos até que tivesse alguma coisa. Durante esse tempo em que o governador Félix estava no comando, não aconteceu nada. Ele precisou sair do governo, como vai dizer o versículos 24 a 27. Ele deixou o seu governo e quem começou a tomar conta, ou governar, melhor dizendo, é Drusila. Mas antes que este momento pudesse acontecer, essa transição de repassar o governo, a esposa de Félix era uma judia e gostava de ouvir o apóstolo Paulo. Então, todos os dias, ou quase todos os dias, o governador Félix chamava o apóstolo Paulo para falar sobre este caminho que Paulo sempre falava, né? O caminho da salvação, falar sobre Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo falava sobre morte, sobre ressurreição, eles ficavam um pouco assustados, como vai dizer o texto. E assim então o governador Félix pediu para parar e pedir para o apóstolo Paulo voltar para sua prisão, e depois de alguns dias chamava de novo para conversar sobre Jesus. Então até que houve essa troca e o caso de Paulo não foi julgado até este momento do capítulo 24, então onde se passou 2 anos e agora Paulo continua preso. Não é fácil você ficar esperando. Se nós nos colocarmos dentro da vida de Paulo, 2 anos para ser julgado, sem saber o que vai acontecer, você poderia estar tendo a sua vida normal ou não, mas que de alguma maneira as coisas pudessem ser definidas, né? Mas se nós nos lembrarmos do capítulo anterior, quando Paulo teve um sonho em que Jesus apareceu a ele e Jesus ficou feliz por ele ter testemunhado na cidade de Jerusalém,
Jesus disse para ele: olha, você vai testemunhar em Roma. E aqui nós vemos então um pouco do propósito de Deus, né, de Deus estar preservando a vida de Paulo, mesmo que dure tempo, 2 anos ou de repente até um pouco mais, como nós vamos ver mais para frente no capítulo 25. E o que chama isto é que é o interessante, né? A paciência de Paulo diante de todo este momento em que ele está vivendo, e esta comparação da nossa vida, em que muitas vezes precisamos aguardar muito para saber a resposta de Deus, ou a permissão de Deus, ou não a permissão de Deus diante das nossas orações, dos nossos desafios, das nossas tomadas de decisões, e até mesmo esperar que nós tenhamos boas notícias das outras pessoas que nos trazem angústia diante deste tempo. E assim nós precisamos então sempre nos colocar e saber que a nossa vida pertence a Deus, e a Deus nós precisamos nos colocar diariamente. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai nos acontecer durante o longo deste dia, e por isso nós sempre precisamos colocar as coisas diante de Deus, manter a nossa fé fortalecida neste Deus, justamente por conta que nós não temos controle disso. Nós não temos controle do tempo. Deus nos deu um tempo, 24 horas, para nós nos organizarmos, para nós facilitar o nosso dia a dia, mas sempre lembrando de que este dia a dia ele precisa ser também, Deus precisa ser inserido em nosso dia, nas 24 horas do dia em que nós temos, né? E o tempo de vida que Deus nos deu. Então, muitas vezes a nossa vida ela é angustiante, porque nós esperamos respostas dos outros, né? Principalmente quando nós temos pessoas enfermas que não dependem de nós, né? Mas nós ajudamos as pessoas no sentido de oração, colocar nas mãos, nos cuidados de Deus, para que Deus possa realizar a sua vontade. É claro que nós desejamos que as pessoas elas melhorem, elas possam sair das suas situações, né? Mas depende das pessoas e depende do próprio Deus em conceder ou não, né? Em fazer a sua vontade, conforme Deus acha que é melhor para a nossa vida ou para a vida da outra pessoa. E é claro que tem aqueles momentos, né, em que o tempo, por mais longo que seja, vai nos trazer alegria, vai nos trazer grandes felicidades, né? Como uma mãe que espera o nascimento de um filho, 9 meses, parece que isso é uma baita eternidade, né? Mas logo, então, o tempo agracia com a bela felicidade de ver o rosto do filho ou da filha. Como uma viagem, você programa, quando todas as coisas dão certas, então chega no tempo certo, você se alegra em viajar, poder fazer visitas aos seus familiares, né, sua família e assim por diante. Então, tudo isso tem os seus prós, os seus contras, né, as suas alegrias, as suas tristezas. Mas é o tempo de Deus que coordena, que ajuda o nosso dia a dia. Por isso, então, nós precisamos continuar colocando a nossa vida aos cuidados de Deus e continuar inserindo Deus em nossa vida no tempo em que nós temos. Esta é a oportunidade que Deus traz para a nossa vida, né? Para nos lembrar das suas promessas, assim como prometeu ao apóstolo Paulo que ele iria testemunhar em Roma. Então Deus sabe do porquê que esse processo precisa ser passado, né? E todo momento em que o apóstolo Paulo se encontra com alguém, ele não deixa de testemunhar a sua fé. Ele fala de Jesus, ele fala da ressurreição,
ele fala que os mortos irão ressuscitar, tanto para a vida eterna quanto para a condenação eterna. E por isso, enquanto nós estivermos vivendo aqui neste mundo, é o tempo de nós deixarmos Deus ser inseridos em nossa vida através da sua palavra, nos chamando ao arrependimento, nos chamando para viver em Cristo Jesus e também para continuarmos reconhecendo que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Deus triuno na qual nós devemos adorar. Então, irmãos e irmãs, espero que, mediante a palavra de Deus, o tempo de cada um possa ser reconfortante, que possamos continuar colocando tudo aos cuidados de Deus e que possamos ter forças para continuar orando por nós, pela nossa família, pelo tempo que estamos vivendo diante desta pandemia, para com o nosso próximo, para as pessoas que nós sabemos que precisa de alguma ajuda, ou até mesmo agradecer a Deus pelas suas grandes felicidades, pelas suas grandes conquistas. Então, que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, e que assim Deus realmente possa nos abençoar diante desta meditação da sua palavra. Amém. Finalizando este momento, queremos falar com o nosso Deus através do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, espero que realmente esta palavra tenha fortalecido o seu dia, o seu viver, e que assim Deus nos abençoe em mais este dia, e que Deus então permita que amanhã estejamos novamente meditando nesta maravilhosa palavra. Fiquem na paz de Cristo Jesus e até o nosso próximo encontro.